Bom dia, irmãos. Bem-vindos a mais um culto da Igreja Evangélica de Sintra. Todos nós estamos mais que habituados a fazer este tipo de culto. Somos das poucas igrejas que eu conheço que têm mais que um espaço e se reúnem ao mesmo tempo nestes dois espaços. Por isso, hoje é mais uma concentração disso. Estamos, cada um de nós, na sua casa, seja ela em Mem Martins ou na China, e todos focados em ouvir mais a palavra de Deus. O culto de hoje, o culto que se segue, é um culto onde nós vamos poder ouvir não só a palavra de Deus, mas também ouvir experiências das pessoas que têm lidado com esta crise, não só a nível médico, mas também a nível social, todos os dias. Convido-vos a abrir as vossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12. A partir do versículo 18 diz: Mas Deus formou-nos com muitas partes, e cada uma com a sua função própria. Que coisa estranha seria se um corpo humano só com uma parte. Mas não, são muitas as partes, mas um só corpo. O olho nunca poderia dizer para a mão: Não preciso de ti, nem a cabeça poderá dizer aos pés: Vocês são inúteis. De facto, algumas partes que parecem mais fracas e menos importantes são realmente as mais necessárias. E é neste foco de tecnologia, de estarmos afastados, que convido a estarmos concentrados neste próximo tempo, a ouvir a palavra de Deus, a ouvir as recomendações que temos e, acima de tudo, estarmos em espírito e em verdade. Bom dia a todos. Espero que todos se encontrem bem. Para quem não me conhece, eu chamo Mariana, sou casada, mãe de 2 filhos, uma menina de 7 anos e um menino de 1 ano de idade, e sou enfermeira. Pediram para fazer um pequeno vídeo com o objetivo de partilhar a situação atual no meu serviço, no que diz respeito à pandemia causada pelo novo coronavírus. Por esse motivo aqui estou eu. Eu trabalho no serviço de urgência da obstetrícia e ginecologia e bloco de partos de um hospital. Como sabem, este vírus transmite-se muito facilmente e o seu impacto na saúde de cada pessoa não é totalmente previsível. Apesar da utilização de equipamentos de proteção individual, não estamos totalmente protegidos e a sua remoção implica uma atenção redobrada para garantir que o vírus não nos é transmitido. Por este motivo, os profissionais de saúde estão muito preocupados com esta situação. Alguns porque têm doenças crónicas e temem pela sua saúde. Outros porque têm filhos ou familiares próximos que pertencem ao grupo de risco e por esse motivo têm medo de lhes transmitir o vírus. De tal forma que alguns profissionais de saúde não estão a coabitar com os seus cônjuges e filhos, o que é muito duro. Em pouco tempo foi necessário criar novos circuitos para a circulação dos doentes de forma a minimizarmos o risco de transmissão do vírus, o que implicou criar novos postos de trabalho e adaptar os espaços existentes para receber os doentes infectados. Antes desta situação, já existia falta de recursos humanos, nomeadamente enfermeiros, médicos, assistentes operacionais. Com esta situação, a falta é ainda maior. Por esse motivo, as férias marcadas nos meses de março e abril foram canceladas. Os profissionais de saúde não podem ficar em casa com os seus filhos menores, tendo de encontrar alternativas, e o número de turnos aumentou. Outra situação, numa altura em que tanto precisamos de máscaras para nos protegermos e protegermos os outros, desapareceram milhares de máscaras no nosso hospital e por esse motivo há poucas. Temos de ser muito contidos na sua utilização, o que não nos dá segurança. Por tudo isto, o ambiente no serviço está tenso, mas existe um enorme esforço para estarmos preparados para darmos a melhor resposta ao que aí vem. Gostaria de aproveitar para vos recomendar a ficarem em casa, a saírem apenas quando realmente necessitem. Tentem organizar a vossa semana, de forma a irem poucas vezes à rua. Evitem estar com outras pessoas para além daquelas com quem vocês vivem. Mas mantenham o contacto,
com outras pessoas através de outros meios. Quando forem à rua, tenham atenção à utilização de máscaras ou luvas. Se não utilizarem estes equipamentos de forma correta, a sua utilização pode ser mais perigosa do que a não utilização. As máscaras são de utilização única, ou seja, utilizam uma vez e depois devem ser descartadas no lixo. Não toquem na parte da frente da máscara. Quando retiram a máscara, retirem segurando apenas pelas laterais. Tenho visto pessoas utilizarem luvas e tocarem na cara, nos seus objetos pessoais. Como utilizam luvas, sentem-se protegidos e por esse motivo têm menos cuidado com o toque. As luvas acabam por se tornar veículos de transmissão. Assim, quando saem à rua, não utilizem luvas, mas evitem tocar onde não seja necessário tocar. Atenção à utilização do telemóvel. Evitem também tocar na cara, nos olhos, no nariz, na boca. Quando chegam a casa, a primeira coisa que fazem é lavar de forma correta as mãos. Se tiverem compras para arrumar, arrumam as compras e voltam a lavar as mãos. Aproveitem da melhor maneira este tempo em casa. Nós, profissionais de saúde, também gostaríamos de ter essa proteção e de dar essa proteção aos nossos familiares e não temos. Por isso, façam-no também por nós, para que esta situação em que vivemos passe o mais rapidamente possível. Um abraço a todos e um bom domingo. Antes de mais, espero que cada um de vós, nas vossas casas, se encontre bem, que se encontre dentro do possível, no meio de todo este turbilhão, que apesar de toda a insegurança, toda a incerteza, de todas as dúvidas que possam existir, eu acredito que há uma certeza que nós temos todos, é que Deus está no controle de todas estas situações. E nós não estamos a ver qual é o propósito, mas acreditamos que um dos propósitos talvez seja a própria Igreja de Cristo ter um momento de parar, de refletir e de eventualmente olhar para aquilo que muitas vezes nós não damos valor na nossa correria e que de repente nos faz repensar. Efetivamente hoje quero partilhar algo convosco no sentido deste nosso culto, mais uma vez via internet. E eu gostaria de falar realmente de algo que tem a ver com aquilo que estamos a passar, que é o medo, a insegurança, as dúvidas. E a palavra de Deus diz-nos que, efetivamente, no meio destas situações, nós temos de ter uma certeza que é Ele está no controle de todas as situações. Esta mensagem que eu estou a partilhar convosco, estou a partilhar aqui do meu posto de trabalho, e não tem sido fácil esta semana para mim, em termos profissionais, porque muitas das empresas, donos de empresas a ligarem, desesperados, ansiosos, e muitas vezes, mesmo sabendo que, em termos económicos, isto não vai ser fácil, eu tenho que lhes passar também uma mensagem de confiança e de segurança.
E a mensagem que eu trazia para hoje tem a ver precisamente com como é que nós podemos manter a nossa fé em Cristo no meio das situações adversas. Sendo que no meio dessas situações muitas vezes nós tentamos talvez fugir, escondermos, sei lá, tantas coisas que nos passam pela cabeça. E é bom que nós olhemos para a Palavra de Deus, e a Palavra de Deus traz-nos exemplos tremendos para nós, e dou graças a Deus pela Palavra, porque efetivamente nos leva a ver o que é que Deus fez em situações em que muitas das vezes o povo de Deus dizia não há saída, não há solução. E nesta situação que nós estamos a passar nos dias de hoje, realmente nós sentimos quase encurralados. E olhamos para esta situação e pensamos que não existe uma saída, e qual é que é a saída, e não conseguimos ver mais além. Mas mesmo no meio destas situações, nós devemos olhar para aquilo que Deus quer de cada um de nós e tentar perceber o que é que Deus quer de cada um de nós. E eu gostaria de partilhar precisamente uma passagem da Palavra de Deus que nos fala sobre a saída do povo de Israel de Egito. E é interessante que o faraó teve que passar por diversas situações, Deus teve que usar as várias pragas, teve que usar Moisés no meio deste processo todo para que realmente o faraó deixasse o povo de Israel ser liberto. E é interessante ver que aquilo que Deus quis mostrar, e eu acredito que Deus quis mostrar ao faraó e ao povo do Egito, foi que com Deus, e Deus, quando faz parte dos planos de Deus, as coisas vão acontecer. E eu acredito que Deus tem o melhor para cada um de nós. E quando nós olhamos para a passagem bíblica que está em Êxodo, que nos relata precisamente a saída do povo do Egito, e eu gostaria só de ler aqui alguns versículos, estão no capítulo 14, do versículo 5 ao 9, e que diz o seguinte: Entretanto, o rei do Egito foi avisado que o povo de Israel ia fugir. Então o rei e os seus servidores mudaram de ideias a respeito deles e disseram. E é interessante que cada vez que Deus mandou uma praga, o faraó disse sempre, ok, então o povo de Israel que seja liberto. Mas assim que ele decidia isso, depois de cada uma das pragas, ele voltava sempre com a sua palavra atrás. E mais uma vez aqui, depois da última praga que teve a ver com realmente os primogénitos dos homens terem morrido todos, realmente ver-se que efetivamente aquela mortandade brutal, então o faraó, por fim, diz que o povo de Israel seria então liberto. Mas é interessante que nestes versículos vemos que após ele ser avisado, ele volta atrás e realmente ele diz, mas como é que nós podemos permitir que os israelitas fossem embora e deixassem de ser nossos escravos? E o versículo 6 diz-nos, o faraó mandou atrelar o seu carro de combate e pôs-se em marcha com o seu exército. Levou todos os carros do Egito, incluindo os 600 carros especiais, cada um com um oficial. O Senhor fez com que o faraó, rei do Egito, teimasse em perseguir os israelitas, embora estes continuassem a marchar triunfalmente. Os egípcios perseguiam-nos com todos os seus cavalos e os seus carros, e alcançaram-nos quando eles estavam acampados junto ao mar em frente de Pi-Hahirote, diante de Baal-Safon. E é interessante que verificamos que nesta passagem, depois de tanta coisa ter acontecido com o povo do Egito, que levou a que Deus mandasse aquelas pragas, e todo o sofrimento, realmente ver que efetivamente houve várias situações, já as águas do Nilo se tingiram de sangue, as rãs cobriram toda a terra, os piolhos que atormentaram os homens e os animais, as moscas que escureceram o ar e atacaram homens e animais, a morte dos próprios animais, depois de vir também outra praga com as pústulas que cobriram os homens e animais, a própria chuva de granizo que acabou por destruir plantações, a nuvem de gafanhotos que atacou as plantações, a escuridão que encobriu o sol por 3 dias e, por fim, os primogênitos de homens e animais que morreram. E quando nós olhamos para esta situação, pensamos que, efetivamente, na realidade, nós estamos a passar por uma praga. Estamos a pensar por algo que está a alastrar a nível mundial. Olhamos para alguns países da União Europeia, incluindo a Itália, que as mortes são tremendas, são números assustadores. Verificamos, e uma das notícias esta semana foi realmente ver os carros militares a levarem os mortos, porque efetivamente já não havia possibilidade, acumulavam-se. Quando olhamos para estas situações, pensamos que realmente, nesta passagem aqui em Êxodo, verificamos que o povo de Israel acaba por ficar sem saída. E na realidade parece que atualmente nós estamos num beco sem saída, numa situação sem saída. E começamos a pensar, e temos pensado esta semana, quais são as implicações que tudo isto vai ter nos nossos lares,
que vai ter nas nossas famílias, que vai ter nos serviços que nos são prestados, o impacto que isto vai ter nos empregos, nas decisões nossas, nas nossas decisões individuais, mas também nas nossas decisões dentro da comunidade. O que é que vai acontecer financeiramente? O que é que vai acontecer daqui para a frente? E eu acredito que, por muito difícil que a situação nos esteja a parecer, eu acredito que Deus está no controle desta situação. Deus tem que estar no controle desta situação. Provavelmente aquilo que Deus quer é que realmente nós nos humilhemos, que nos prostremos, que nos arrependamos e que reconhecemos que Deus é o Senhor das nossas vidas e Deus é o Senhor deste mundo. E quando nós olhamos para esta situação, verificamos realmente o que é que nós devemos fazer, o que é que nós temos que fazer quando realmente somos confrontados com situações em que não há saída. E a palavra de Deus em Êxodo, no mesmo capítulo, diz-nos precisamente no versículo 10, quando os israelitas se aperceberam que o faraó e os egípcios se aproximavam e os perseguiam, ficaram cheios de medo e pediram auxílio ao Senhor. E na realidade eu acredito que neste momento a Igreja de Cristo está a pedir auxílio ao Senhor. Não é porque nós estamos a perder a confiança em Deus, mas é porque realmente o mundo à nossa volta precisa realmente do Espírito, que o Espírito de Deus seja derramado nas suas vidas. E o medo, efetivamente, é algo que nós não conseguimos evitar. Mesmo para nós crentes, por muito que nós estejamos firmes na fé, eu acredito que nós passamos por situações de medo e por situações de desespero e por situações de angústia. Mas também acredito que o próprio inimigo, o diabo, que é o inimigo das nossas vidas, ele vai utilizar essas armas psicológicas contra cada um de nós. Eu acredito que o diabo, quando vem contra nós, ele vem com todas as armas que tem ao seu dispor. Essas armas que ele utiliza como uma estratégia, eventualmente. Sendo que o objetivo do inimigo é intimidar-nos e fazer com que cada um de nós fique com medo e fique desesperado. Mas eu acredito que nós, enquanto filhos de Deus e como filhos de Deus, temos que saber que Deus não nos abandona. Deus nunca nos abandonou e Deus nunca nos irá abandonar. É acreditar que Ele está e vai continuar a estar connosco independentemente das situações. Que o Espírito Santo está ao nosso lado e que Ele vai nos dar forças para superar esta situação pela qual nós estamos a passar. E é interessante que o versículo 11 deste mesmo capítulo diz o seguinte: e diziam a Moisés, mas por que razão foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste lá, para virmos morrer neste deserto? Porquê é que nos fizeste isto? Porquê é que nos tiraste do Egito? Não te dizíamos nós no Egito que nos deixasses para continuarmos a ser escravos dos egípcios? Era melhor sermos escravos deles do que morrermos neste deserto. E é interessante verificar que nesta passagem, realmente Deus tinha tirado com uma mão poderosa o seu povo do Egito. E é interessante verificar que Deus operou milagres tremendos neste processo. Olhando para as pragas que aconteceram, foram sinais tremendos de Deus. Um povo que esperou 400 anos pela libertação. E agora, depois de todo este processo, realmente eles saírem do Egito, eles estavam a ser perseguidos. Mas clamaram ao Senhor. Mas é interessante que este povo começou a clamar, mas ao mesmo tempo, como olhamos neste versículo, começou a duvidar. E a palavra de Deus no Salmo 50:15 diz o seguinte: chama por mim quando estiveres aflição, e eu te livrarei, e tu me honrarás. Eu repito, chama por mim quando estiveres em aflição, e eu te livrarei, e tu me honrarás. E eu acredito que no meio deste processo, nós temos que chamar, nós temos que suplicar, nós temos que clamar por Deus, para que realmente Deus venha em nosso socorro, venha em socorro das pessoas que estão à nossa volta, que venha em socorro daquilo que está a acontecer neste mundo. E que no final, cada um de nós possa realmente dizer ao nosso Deus o quanto o amamos, o quanto o queremos servir, o quanto o queremos honrar, e que realmente as pessoas possam ver em nós, no meio deste processo, no meio deste turbilhão, que possam ver em nós o reflexo de Cristo nas nossas vidas. Que o amor que tantas vezes nós apregoamos, que nós dizemos, que possa ser refletido na vida das pessoas que estão à nossa volta. Mas quantos têm duvidado dos sinais claros de Deus nas suas vidas? E nós provavelmente criticaremos eventualmente o povo de Israel. Mas na realidade temos que pensar quantas e quantas vezes nós clamamos
e depois duvidamos. Quantas e quantas vezes até pensamos ou dizemos que afinal Deus não vai fazer nada. E o que eu vos peço, realmente enquanto igreja, enquanto filhos de Deus, acreditem, confiem que Deus está no controle desta situação. Deus vai fazer o melhor para nós. Deus quer o melhor para nós. E no meio deste processo todo nós temos que ser realmente sal e luz. É o momento de nós refletirmos a luz de Cristo em nós. É o momento de nós realmente fazermos a diferença na vida das pessoas que estão à nossa volta. Nós somos chamados neste momento para estar na brecha, para estar no meio das pessoas. E não digo no meio da multidão, mas que as pessoas que estão à nossa volta sintam que em caso de necessidade nós estamos disponíveis. Como eu partilhei convosco esta semana, tanto se tem falado esta semana do layoff, de mandar empregados para casa. Na realidade, eu tenho visto muitas das empresas com quem trabalho que é cessar contratos, mandar as pessoas embora. Mas também já ouvi líderes de igrejas, pastores de igreja, a perguntarem se as próprias igrejas podem entrar em layoff. Como é que alguém que é líder, que é pastor, pode querer entrar em layoff num momento destes? Porque este é o momento de nós mostrarmos o que valemos. Este é o momento de nós mostrarmos em quem queremos. Este é o momento de nós fazermos a diferença. E é interessante que no meio deste processo aqui, em que o povo sai de Israel, em que o povo clama e depois começa a duvidar, é interessante que no meio de todo este processo de murmuração e de dúvida, havia um homem que sabia e tinha confiança no Senhor dos Exércitos. Um homem que sabia que Deus iria fazer algo. E é interessante que no meio deste processo, realmente, quando o povo começa a reclamar com Moisés, é interessante como eu acredito e se percebe que Moisés sabia que tinha sido Deus que tinha determinado que ele ficasse ali naquele lugar e que ele acampasse naquele lugar. E eu tenho que acreditar, e nós temos que acreditar que realmente este processo que está acontecendo não está a acontecer por acaso. Este processo está a acontecer porque Deus tem um plano. E nós só temos que pedir a Deus realmente que nos abra os nossos olhos espirituais para nós vermos aquilo que Ele quer que nós vejamos. Eu não acredito que Deus queira que nós metamos a cabeça debaixo da areia. Que entremos no layoff. Nós somos chamados para servir. E tal como Moisés, que acreditava, que confiava, que tinha a certeza que Deus iria fazer algo, que Deus tinha decidido que eles iriam acampar naquele lugar. Isso mesmo tem a acontecer connosco também. Deus, nesta situação com o povo de Israel, teria os seus propósitos específicos. E no meio da vida do povo de Israel, Deus iria utilizar os seus métodos e os meios que seriam necessários. E quando olhamos para esta situação que estamos a passar nestes dias, que provavelmente se vai prolongar por algum tempo, nós temos que acreditar que Deus tem os seus propósitos para a sua igreja. Deus tem o seu propósito para o seu povo. Deus tem o seu plano para cada um de nós no meio desta situação. Outra situação que eu gostaria aqui de falar e de partilhar também, que está nesta passagem bíblica, é que no versículo 15 diz: Então o Senhor disse a Moisés: Por que é que tu me pedes ajuda? E quantos de nós, esta semana, temos pedido ajuda a Deus? Não é que seja errado. Pelo contrário, nós devemos clamar e pedir ajuda a Deus. Mas é interessante que o Senhor disse para Moisés e perguntar a Moisés: Mas Moisés, por que razão é que tu me estás a pedir ajuda? Ordena aos israelitas que sigam para diante. E tu levanta a tua vara, estende-a sobre o mar e faz com que ele se abra, para que os filhos de Israel o possam atravessar sem molhar os pés. Irmãos, nós somos chamados. Nós somos chamados a ordenar que realmente as pessoas, o povo de Deus,
esteja na brecha. Que nós, enquanto povos de Deus, estejamos na brecha. Mas tal como aconteceu com Moisés e tal como aconteceu com Deus, quando disse a Moisés, tu levanta a tua vara. Isso é para cada um de nós também no dia de hoje. Tu, eu, vamos-nos predispor a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Segue à frente. Diz aquilo que tem de ser feito. Diz aquilo que tu acreditas. Diz aqui em quem tu acreditas. E tal como aconteceu com Moisés, em que Deus lhe disse, tu levanta a tua vara e estende-a sobre o mar e faz com que ele se abra, para que os filhos de Israel possam atravessar enxuto. Nós somos chamados a abrir esta situação que está a acontecer. Nós somos chamados a estar a suplicar, a interceder, a clamar, porque realmente Deus possa estar a proteger os nossos líderes, que Deus possa estar a proteger todos aqueles que neste momento têm que estar obrigatoriamente a trabalhar. Nós somos chamados realmente a interceder por cada empresa, por cada empresário deste país, que vai ter impactos tremendos nas suas empresas. Vamos ter que estar a clamar por cada empregado, por cada família. Deus tem os seus propósitos para a Igreja, para a sua Igreja, nesta situação. E depois é interessante que a palavra de Deus diz-nos que, efetivamente, eu farei com que os egípcios temem e os perseguir. Ao perseguirem os israelitas, mostrarei o meu poder contra o faraó e contra o seu exército, os seus carros e os seus cavalos. Os egípcios ficarão a saber que eu sou o Senhor, quando o faraó vir o meu poder contra ele, contra os seus carros e cavaleiros. Os egípcios ficarão a saber que eu sou o Senhor. O mundo, aqueles que não acreditam em Deus, ficarão a saber que Ele é o Senhor. Quando o povo de Deus se unir em clamor para que efetivamente esta situação seja resolvida. Por isso nós temos que crer nas promessas de Deus, mesmo quando as coisas não estão a ocorrer bem. Se neste momento estás a passar por momentos de dúvida, eventualmente, em que tu, efetivamente, no meio de toda esta situação, eventualmente com medo que algumas das nossas pessoas, dos nossos entes mais queridos, mais próximos, fiquem doentes e, eventualmente, que alguém fique sem trabalho. Mesmo no meio desta situação, em que eventualmente não está a correr bem. O meu desafio é crer nas promessas de Deus. Tal como Deus estava com o povo de Israel nestes momentos complicados, nestes momentos difíceis, Ele também está aqui para receber as nossas vidas nas suas mãos. Ele vai nos dar vitória nas lutas, no meio dos problemas. Ele vai nos dar a vitória. Eu acredito que no meio deste momento de angústia, no meio deste momento de sofrimento, de dúvida, Ele está comigo e Ele está contigo. A nossa vitória, a vitória da Igreja de Cristo, a vitória do seu povo vai acontecer. E não será para a minha honra, não será para a tua honra, não será para a minha glória, nem para a tua glória, mas será para a honra e glória de Jesus Cristo. Por isso, nesta situação que nos está a parecer difícil ou impossível, entrega nas mãos de Deus, pois em Deus tudo é possível. O nosso Deus é o Deus que move as montanhas da nossa vida. E Ele faz isto tudo. E acima de tudo, para que nós saibamos que Ele é Deus. Ele continuará a ser Deus. Por isso, o meu desafio também neste dia, nesta situação, e para os dias que vão estar à nossa frente, devemos obedecer às nossas autoridades. Devemos obedecer às regras daquilo que nos é imposto pelas autoridades sanitárias, pela Direção-Geral da Saúde. Devemos obedecer às diretrizes que nos são dadas pelo Governo, pelos municípios.
Mas o meu desafio e a minha segurança é que, na realidade, a palavra de Deus diz que, agindo Deus, quem o impedirá? Eu acredito que Deus está a agir, vai continuar a agir, e nada, mas nada, o vai impedir. E eu gostaria também de ler um cântico. É interessante quando olhamos para esta situação em que o povo de Israel sai da escravidão do Egito, o povo de Israel pede a Deus, duvida de Deus, Moisés diz a Deus, e Deus diz, mas Moisés, usa a tua vara, para que o povo passe em segurança. E o povo passa. É interessante que quando vamos para o capítulo a seguir, existe o cântico de Moisés. E o cântico de Moisés diz o seguinte, depois de todo este processo: naquela altura Moisés e os israelitas entoaram este cântico em honra do Senhor e proclamavam: cantarei em honra do Senhor, que obteve um triunfo maravilhoso. Lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é a minha força e defensor. Foi Ele quem me salvou. Ele é o meu Deus, por isso o louvarei. É o Deus do meu Pai, cantarei as suas glórias. O Senhor é um valente guerreiro. O seu nome é Senhor. Precipitou no mar os carros e o exército do faraó, os seus melhores oficiais, afogaram-se no mar vermelho. O abismo engoliu-os. Desceram como pedras ao fundo do mar. A tua mão direita, Senhor, é forte e poderosa. A tua direita faz o inimigo em pedaços. Com a tua grandeza e majestade, derrubaste os teus adversários. Soltaste o teu furor e ele consumiu-os. Ao sopro da tua ira amontoaram-se as águas do mar. As ondas ergueram-se como muralhas. As profundezas tornaram-se sólidas. O inimigo dizia: vou persegui-los e apanhá-los. Vou dividir os seus despojos. E com eles vou satisfazer os meus desejos. Desembainharei a espada para os exterminar. Mas sopraste sobre o mar e o mar engoliu-os. Afundaram-se como chumbo nas profundezas do mar. Ó Senhor, qual dos deuses é como tu? Quem é grande e santo como tu? Fazes coisas maravilhosas e terríveis. Estendeste a tua mão direita e a terra engoliu os inimigos. Pela tua bondade, Senhor, libertaste e guiaste o teu povo. E pela tua força conduziste à tua terra, à santa terra. As nações tremeram ao saber disto. Os filisteus ficaram cheios de medo. Os chefes de Edom estão aterrados, tremem de medo os heróis de Moab. E o povo cananeu está sem coragem. Que se assustem e apavorem, petrificados diante do teu poder, até que se tenha passado o teu povo, ó Senhor, o povo que tu mesmo resgataste. Tu o conduziste e o colocaste na tua montanha, onde tu, Senhor, estabeleceste o teu trono, o templo de Deus que tu próprio construíste. O Senhor é Rei para toda a eternidade. Por isso, e como conclusão, Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje e Deus será o mesmo eternamente. Este Deus é quem nós servimos. Ele tem a solução para todas as nossas situações, por muito impossíveis que pareçam aos nossos olhos e por muito difíceis que nos pareçam. Por isso o meu desafio, o meu desejo é que cada um de nós, perante esta situação que está aqui, é que nós tenhamos palavras de encorajamento, que nós tenhamos palavras de vitória, que nós tenhamos solidariedade uns com os outros, que nós possamos partilhar o amor de Deus que está nas nossas vidas e que este amor que nós aceitamos da parte de Deus, que foi um amor tremendo ao dar o seu Filho para morrer por cada um de nós naquela cruz, que nós possamos pegar nesse amor e transferi-lo para as pessoas que estão à nossa volta. O meu desejo é que cada um de nós, no final desta situação, possa seguir muito mais fortalecido em Cristo, que a nossa fé possa ser muito mais forte, que a sua igreja, no poder do Espírito Santo, se una e que esteja na brecha, confiando que o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, é o Deus da vitória. E nós somos vitoriosos em Cristo e nós vamos ter vitória nesta situação. Continuação de uma semana abençoada
E aproveito para vos dizer que qualquer coisa que seja necessário, poderão contactar qualquer um dos anciãos e nós estaremos disponíveis para vos escutar, para vos ajudar no que for necessário. Que Deus vos abençoe. Amém. Venho-vos dar o ponto da situação da Ser Alternativa, a Associação de Apoio Social da Igreja, e partilhar convosco como têm sido vividos entre nós estes últimos tempos.
O serviço de apoio domiciliário mantém-se. Tivemos algumas desistências de 1 ou 2 idosos porque têm os seus filhos em casa ou porque não estão em casa, mas podem dar apoio aos seus pais, aos seus familiares. Tivemos baixas de pessoal por assistência aos filhos ou por motivos de saúde, e todas estas alterações, seja até o acesso aos produtos alimentares nos supermercados, todas estas alterações trouxeram alguns constrangimentos e alguma necessidade de criatividade entre nós. Foi notório ver durante este tempo, tem sido notório ver o espírito de equipa que existe, independentemente da área, da valência, se estão no apoio domiciliário, se pertencem ao gabinete de rendimento social de inserção, mas este espírito de entreajuda que tem havido entre todos nós. Temos sentido o mover de Deus também, e esta necessidade constante de nos ajoelharmos e levarmos até Ele as nossas orações. A equipa tem tido momentos de oração, pedir orientação, renovação de forças, e que Deus nos ajude a levar paz, termos paz e levarmos paz às pessoas com quem nós estamos. Temos tido também o serviço de apoio domiciliário, temos tido um novo pedido de ajuda. Temos bastantes idosos em casa que nos estão a pedir ajuda para irmos às compras por eles, e por isso estamos também a recrutar, a angariar voluntários que nos ajudem nesta área, seja na distribuição dos alimentos, dos almoços, seja nesta disponibilidade de irem aos supermercados com a lista de compras deles e fazerem as compras para eles. Por isso, se quiserem envolver, depois poderão entrar em contacto connosco. Temos o nosso gabinete de rendimento social de inserção, continua, reduziu os atendimentos presenciais aos estritamente necessários. Os atendimentos passaram a ser via telefónica, e mantivemos, neste momento, temos suspensas as visitas domiciliárias, mas com a situação, salvaguarda para alguma situação urgente, terá que ser feita. Acreditamos que será uma altura onde irão aparecer mais pedidos para rendimento social de inserção, por isso é provável que o trabalho não diminua, mas aumente. E pedimos também as vossas orações pelas nossas famílias, por todos os constrangimentos financeiros que têm, de casa, de pagamentos, que possam orar por nós, por quem está com as famílias e por estas famílias também, claro. Mantivemos e ainda mantemos a distribuição de alimentos a famílias em carência. Tivemos baixa de também voluntários face às suas idades, e por isso também estamos a necessitar de pessoas que nos ajudem, seja a ir ao banco alimentar buscar os alimentos, seja depois no dia a distribuir os alimentos às famílias. Também se prevê que o trabalho nesta área aumente, porque acreditamos que é provável que vá haver mais famílias a necessitarem da nossa ajuda. E, posto isto, sentimos que é de Deus, é em Deus que nós temos que colocar a nossa confiança, é em Deus que temos que procurar o nosso refúgio, a nossa ajuda, e queríamos convidar a Igreja a orar por nós, a orar por cada colaborador que está lá, que fala com as famílias, que vai à casa dos idosos, que fala com os filhos, com os familiares dos idosos, seja com a equipa que trabalha com o RSI ou com quem distribui os alimentos. Orem por nós, voluntariem-se, quem tiver saúde e não não pertencer aos grupos de risco, naturalmente. Pedimos também que se voluntariem, que nos possam ajudar a associação, e também estamos numa altura financeira também complicada, por isso, além das orações e do voluntariado, que apelamos também aos irmãos, quem sentir o desejo, que nos possa ajudar financeiramente para que possamos continuar a boa obra que temos feito até agora. Tem sido notório, não queria finalizar sem também partilhar, tem sido notória toda a entreajuda, não só entre a equipa, mas também com outras instituições que nos têm facultado fornecedores, que nos têm ajudado para conseguirmos agilizar para que o trabalho possa ser feito. Agradecemos a Deus tudo aquilo que temos feito, e agradecemos porque estamos na primeira linha, porque podemos também lidar com as pessoas e continuar a ajudá-las. E realmente, acima de tudo, por
por proteção, que nenhuma dos nossos colaboradores possa até apanhar o vírus, não é? Que ninguém possa ficar doente. Oramos também por proteção de saúde por cada um de nós, para podermos continuar a ajudar quem mais precisa. E é isto, contamos convosco e com as vossas orações. E obrigada por todas aquelas que já foram feitas, que sabemos que já foram feitas, e agradecemos imenso elas. Obrigada por isso. Meus queridos irmãos, muito bom dia. É uma alegria, é um prazer muito grande juntarmos neste dia especial em que estamos a fazer um culto através destes meios virtuais. Quero-vos dizer que este dia 22 de março, o primeiro domingo depois da mudança da estação, é também um dia muito especial, em que muitas pessoas, muitas igrejas estão a convocar todas as igrejas a terem um domingo especial em relação, claro, ao coronavírus, mas também a aproximarmos do Senhor, com o espírito de oração, de arrependimento, de confissão, ou confissão e arrependimento. Alguns estão a fazer jejum e queremos que no fim possa haver louvor e gratidão para com o nosso Deus. Queridos irmãos, este é um dia especial em que em muitos países já mais cedo começaram a orar e a jejuar e a adorar o Senhor em várias partes do mundo, e vão continuá-lo a fazer. No outro lado do Atlântico, com certeza que possa subir cheiro suave perante o nosso Deus. Oremos. Ó nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque sabemos em quem temos querido. É verdade que situações como esta, em que calamidades, pestes vêm até nós, isto não é novo, já aconteceu no passado, e queremos, ao Senhor, apresentar-nos perante Ti com espírito de contrição, confessando que tantas vezes estas coisas acontecem e evoluem porque não tomamos as devidas medidas, porque complicamos as nossas vidas, porque nos habituamos a certos erros, seja no modo como cuidamos com a Tua criação, seja do modo como criamos ou como não temos cuidado devidamente do nosso corpo, perdendo tantas vezes a imunidade que precisávamos de ter nos nossos corpos. Ajuda-nos, Senhor, perante estas dificuldades, a reconhecê-las e a apresentar-nos perante Ti com arrependimento, e também, Senhor, que em tudo isto nós possamos ver o Teu nome glorificado, seja através dos hinos que ouvimos cantar, seja através da mensagem que o Teu servo vai expor, ó Senhor, que possa subir cheiro suave até o Teu santo trono, no nome santo e bendito de Jesus Cristo, em cujo nome estamos reunidos. Amém. Bom dia, meus amados e queridos irmãos em Cristo. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, nos diz: Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento em minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos adveia maior abastança. Que possamos estar apto e pronto a poder continuar a dar as nossas ofertas à casa de nosso Deus, porque precisamos disso. Que o Senhor possa nos abençoar e proteger a todos nós, ao mundo inteiro, com toda essa circunstância que está a acontecer daquela pandemia. Somos cristãos em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, que coro bonito. Em comunhão, eu quero viver com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Segue ali. Em Cristo, um corpo,
repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Amém. Sabemos que estas são as preocupações, que estes são os problemas que a nossa sociedade tem vivido nos tempos de hoje, mas desde Adão e Eva que a sociedade vive com problemas. Eu confio e tenho esperança que Deus está a trabalhar em cada um de nós, não só para resistirmos a esta doença, mas acima de tudo para podermos estar focados naquela que é a mensagem que devemos transmitir aos outros. Eu, como muitos outros, estamos diariamente nesta luta de tentar ajudar estas pessoas, tentar encaminhá-las para uma unidade de saúde que as possa receber. E eu tenho a confiança que os melhores e aqueles que se estão a tornar os melhores estão focados em fazer desta doença apenas uma coisa que vai passar. Existem a circular pelas redes sociais arco-íris a dizer que tudo vai ficar bem. Podemos nos lembrar disso. Quando Deus mostrou o arco-íris a Noé, Ele mostrou a confiança, mostrou o compromisso de podermos confiar nele para que Ele cuide de nós a cada dia. Todos os dias temos que estar focados nesta confiança, porque só com Deus tudo poderá ficar bem. Eu gostava de terminar este tempo com uma palavra de oração e por isso queria convidar-vos a fechar os vossos olhos e podermos estar a ouvir também concentrados no Senhor. Se estás em casa a ouvir este culto e a preparar o teu almoço, para só durante 2 minutos. Vamos fechar então os nossos olhos. Ó Pai, eu quero agradecer-te porque Tu permitiste-nos ter a tecnologia, permitiste-nos ter o crescimento para poder estar aqui, para poder estar cada um de nós na sua casa a poder falar contigo, a poder ouvir mais de Ti, Deus. Eu quero-te agradecer porque eu sei que Tu tens estado connosco, Deus. Tens-nos dado força, tens-nos dado ânimo, tens-nos dado motivação para continuar a cada dia, Deus. Ajuda-nos neste tempo de estarmos isolados em casa, dá-nos paciência, dá-nos vontade de te buscar, Deus, de poder fazer de Ti uma preocupação ainda maior, Deus. Eu quero-te pedir que possas ser com todos aqueles que estão a trabalhar para esta doença, Deus, todos os profissionais de saúde que estão a trabalhar incansavelmente para poder ajudar os que estão doentes, Deus. Dá-lhes a Tua força, dá-lhes a Tua alegria, o Teu ânimo, o Teu regozijo, Deus, para que eles possam fazer o melhor e aquele melhor que seja focado em Ti, Deus. Quero pedir que possas abençoar cada um de nós nas nossas casas, Deus, que nos protejas e que acima de tudo nos possas mostrar qual o caminho a seguir, Deus. Confiando que Tu estás no controle de todas as coisas, Deus. Eu te agradeço por este dia, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então vemo-nos para a semana, onde teremos um novo desafio, onde teremos uma nova forma de ouvir a palavra do nosso Senhor. Até para a semana. Eu quero viver com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de o compromisso de edificar, de repartir.
em Cristo, um povo, uma missão, plena comunhão. De novo comigo. Em Cristo, um corpo, uma só fé, um só coração. Em Cristo, um povo, uma missão, plena comunhão, uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção, uns com os outros, tá lindo, por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros.